aula, nós vamos aprender agora como autuar um processo. E aí nós vamos utilizar este botão aqui na tela inicial. Nós já fizemos diversos uploads, nós já elaboramos documentos, nós já encaminhamos e agora nós vamos autuar um processo. Dentro de processo, tem diversas palavrinhas estranhas. Então, lembra que no início do curso eu mostrei que existe um glossário. Toda vez que você tiver dúvida de uma palavrinha, se você tiver um colega do seu lado, pergunte a ele. Se não, consulte aquele glossário. Ele vai ser muito útil aí durante o dia a dia para você tirar dúvidas, ok? Vamos começar com autuação de processo. O que é autuar um processo? Autuar um processo nada mais é do que abrir um novo processo, iniciar um novo processo, criar um novo processo. Então é isso que nós vamos fazer. Para muitos servidores, especialmente servidores em início de carreira, que não têm muita prática com o processo, esse autuar um processo no sistema pode parecer meio confuso. Vamos fazer um paralelo com um processo em papel. Tem gente que é muito esperto e expert em autuar processos em papel. Quando vem para o sistema, a pessoa trava. Não sei se é medo da tecnologia, não se preocupe, é extremamente simples. E aí eu vou sempre fazer o paralelo com o processo em papel. Vamos lá, olha só, autuar um processo. Se fosse no papel, o que significa autuar um processo em papel? Pegar uma pasta de papel, uma pasta literalmente, onde ficarão armazenados os documentos, as peças do processo. Autuar um processo em papel é pegar uma pasta e colar uma etiqueta. Essa etiqueta vai ter o resumo do processo e vai ter o protocolo do processo, dizendo ali quem é o interessado do processo também. Inicialmente, autuar um processo em papel é isso: pegar uma pasta, colar uma etiqueta e nessa etiqueta vai ter o protocolo do processo, o resumo do processo e quem é o interessado do processo. É isso que nós vamos fazer agora. Nós só vamos fazer isso. Depois a gente vê como adicionar documentos. Vamos então clicar em autuação de processo e aí perceba que cidadão agora sumiu. Por quê? Apenas servidor público pode autuar processo. O cidadão pode consultar, pode solicitar credenciamento, pode ler um processo, mas não pode trabalhar em um processo. Ele não pode adicionar peças, ele não pode despachar, ele não pode criar, autuar processos. Apenas servidores, seja da prefeitura, seja do governo do estado, mas apenas servidores, ok? Então, vamos começar clicando no nosso papel e aí ele já traz para a gente, olha, local de autuação. O que determina o local de autuação? É o seu papel. Eu não disse que o meu papel é a função que eu exerço mais o setor onde eu estou lotado? Então, olha o que ele me diz. O local de autuação vai ser a gerência de processos e projetos, porque é o setor onde eu estou lotado dentro da CGE. Então, isso aqui eu não consigo mudar. Isso aqui vem do papel que eu escolho. O resumo do meu processo basicamente é do que se trata esse processo. Pensa no processo em papel. Se você já autuou um processo em papel, esse resumo é exatamente o resumo que iria naquela etiqueta que você cola na capa do processo. Então imagine que a gente está fazendo aqui um processo para compra de equipamentos de informática. Então eu vou colocar aqui, processo para aquisição de equipamentos de TI. Um resumo bem sucinto. É interessante que o resumo seja autoexplicativo. O que eu quero dizer com isso? Não precisa escrever apenas uma palavra, mas também não precisa escrever 2 parágrafos. Perceba que nós temos aqui um limite de 1.500 caracteres. 1.500 caracteres é muita coisa. Então, assim, tente, na medida do possível, ser mais sucinto, mas não precisa ser muito sucinto. O resumo, ele tem que deixar claro do que se trata aquele processo. Esse é o papel dele. Não precisa dar detalhes, não precisa contar história. Basta dizer do que se trata aquele processo. E, novamente, o sistema ele é bastante intuitivo. Ele não te apresenta um monte de campos de uma vez. Olha só, coloquei o resumo. O que eu vou fazer agora? Próximo. Nós temos aqui o botão próximo. Vou clicar em próximo
E aí, novamente, assim como o servidor classifica um documento, ele também precisa classificar processo. Do que se trata esse processo? É um processo de aquisição de equipamentos de informática. É um processo de compra. Vamos ver se a gente acha algo aqui, então. Governo do Estado. Vou deixar todos os planos, ele já deve pesquisar tanto no 1 quanto no 99. Vamos ver o que, que tem aqui de compra. Olha, compra não tem nada. E informática? Ofício, registro, processo de contratação, aquisição de sistemas, solicitação de informação. A gente pode usar esse aqui, aquisição de sistema de informação corporativo ou contratação de serviços de informática e automação. Eu vou pegar esse daqui. Cliquei na minha classe, olha só, perceba o que, que aconteceu. Quando eu cliquei na minha classe, ela já veio para cá, o sistema já mostrou um novo card e ele já abriu esse modal. O que é esse modal? Quais são os interessados do processo? Quem é que está fazendo esse processo de contratação? É o meu setor? É a minha secretaria? Eu vou fechar aqui só para você ver o que aconteceu. Eu informei a classe. Assim que eu informei a classe, ele já mostrou esse card aqui, quem são os interessados do processo, e ele já abriu, eu vou clicar nesse botão, ele já abriu o card para eu informar quem é o interessado do processo. Todo processo precisa ter pelo menos um interessado. Nossa, mas por quê? Porque todo processo na prática tem pelo menos um interessado. É um processo para compra de equipamentos de TI. Quem é o interessado? Quem é que está fazendo a compra? É a CGE. Então a CGE é interessada. Não, é o meu setor. A gerência de processos e projetos. É a GPP que é interessada. Não, é o governo como um todo. Então, você coloca, tem aqui o GOVES. Você coloca que é o governo do estado, que é o interessado. Nesse caso aqui, eu vou colocar um órgão e eu vou dizer que é a CGE. Então, o interessado é a CGE. E aqui, eu vou abrir um parênteses aqui para explicar essa questão do interessado. Quando você coloca, eu vou clicar aqui novamente. Quando você coloca um órgão, um setor, um grupo ou comissão, isso não faz nenhuma diferença para o órgão, para o setor, para o grupo ou comissão. É apenas para indicar que aquele órgão, aquele setor, ou aquele grupo, ou aquela comissão tem interesse em acompanhar esse processo. Só para isso. No entanto, quando você coloca uma pessoa, e aí quando eu estou falando em pessoa, eu estou falando em servidor e cidadão. Se você coloca um servidor como interessado, se você coloca um cidadão como interessado, pode colocar? Pode, sem nenhum problema. Se o cidadão faz um encaminhamento fazendo uma solicitação e essa solicitação gera um processo, nada mais interessante do que você colocar o cidadão como interessado, porque foi ele que fez a solicitação que gerou o processo. Qual que é o impacto de você colocar um servidor ou um cidadão, colocar uma pessoa como interessada em um processo? Essas pessoas vão conseguir ler todos os documentos organizacionais do processo, sem precisar pedir credenciamento de leitura. Se o servidor ou se o cidadão tem interesse no processo, coloque ele como interessado. Isso vai diminuir o seu trabalho, porque se você não colocar, provavelmente eles vão solicitar credenciamento de leitura. E aí vai chegar um credenciamento para você analisar e autorizar ou não esse credenciamento. Se você coloca ele como interessado, ele não precisa pedir credenciamento ao processo. É interessante, quando for justo, quando for factível, colocar um servidor ou colocar um cidadão como interessado. Mas lembrando, isso só vale para documentos organizacionais. Se tiver algum sigilo no documento, o servidor ou cidadão vai conseguir ler o que é organizacional. O que for sigiloso, ele ainda vai ter que solicitar credenciamento. Eu vou fechar aqui porque eu já coloquei aqui o interessado. Eu vou clicar em próximo. Aqui ele me dá a opção para anexar documentos, mas eu não vou fazer isso agora. Lembra que eu mencionei no início que a gente só ia autuar o processo, pegar a nossa pastinha de papel, colar uma etiqueta com o resumo, com o interessado e o protocolo do nosso processo. É isso que a gente está fazendo. Olha só, eu informei o resumo, eu classifiquei,
eu informei quem é o interessado, eu não vou adicionar documentos agora não. Perceba que não tem um próximo. Se não tem um próximo, eu cheguei ao fim. O que eu tenho que fazer agora? Autuar. Autuar é a mesma coisa que criar. Eu vou então clicar em autuar, vou clicar novamente em autuar. Parabéns, você acabou de autuar o seu primeiro processo. Olha só, vamos entender o que nós temos aqui agora. É exatamente como nós vimos lá no início com o cidadão. Nós temos aqui processo, o protocolo. Esse protocolo é único, ok? Você não vai ter dois processos com o mesmo protocolo, nunca. Nós temos aqui, ó, protocolo e resumo, protocolo e o resumo do processo. Então, se você escrever um resumo muito extenso, ele vai aparecer aqui, ok? Nessa setinha aqui, você tem mais algumas informações sob custódia de. Quem está com a custódia? Ele está no governo do estado, na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, na GPP, a Gerência de Processos e Projetos. E aí, por que ele está na GPP? Porque quem autuou esse processo, autuou com um papel na GPP. Quem foi que autuou esse processo? Está aqui, o servidor com o papel de analista de TI na GPP. Então perceba que a gente tem diversas informações, inclusive a classe documental. Temos aqui o nosso primeiro processo autuado e nós não temos nenhum documento, apenas o termo de autuação. E olha só, o termo de autuação sempre é público. O termo de autuação, ele traz o protocolo, ele traz o resumo do processo, quando o processo foi autuado e quem fez essa autuação, inclusive com assinatura. Nós vimos nessa aula, então, como autuar um processo no sistema eDocs. Nas próximas aulas, nós vamos, então, trabalhar com esse processo.